A Estrada dos Perdidos. Boas-vindas a mais um episódio de Contos Sobrenaturais. Hoje, vamos mergulhar em uma história aterrorizante que aconteceu na BR-101, no Espírito Santo. Um motorista de caminhão, em uma viagem noturna, se perdeu em uma estrada desconhecida que não estava em nenhum mapa. Conforme ele avançava, a estrada começava a mudar de forma, levando-o a cenários cada vez mais sinistros e distorcidos. Em pouco tempo, ele percebeu que não estava sozinho e que precisava encontrar uma saída antes que fosse tarde demais. Prepare-se para conhecer a Estrada dos Perdidos. Capítulo 1. A estrada que não devia existir. Carlos Mendes era um motorista de caminhão experiente, acostumado com longas jornadas pelas estradas brasileiras. Naquela noite, ele estava transportando uma carga de café de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, um trajeto que já havia feito incontáveis vezes. A BR-101 era uma velha conhecida, com suas curvas perigosas e trechos mal iluminados. Carlos sabia que deveria manter a concentração e não se distrair, especialmente durante a madrugada. Eram quase 3 da manhã quando Carlos começou a se sentir estranho. O cansaço pesava sobre seus ombros, e os faróis do caminhão cortavam a escuridão da estrada como facas afiadas. O rádio estava ligado, mas a música parecia distante, abafada, como se estivesse tocando em uma sala do outro lado de uma parede grossa. A monotonia da estrada começou a se tornar hipnótica e Carlos sentiu suas pálpebras pesarem. De repente, um vulto surgiu à beira da estrada. Carlos instintivamente pisou no freio, sentindo o caminhão derrapar levemente antes de parar por completo. O coração batia acelerado enquanto ele olhava ao redor, tentando identificar o que havia visto. Não havia nada além do asfalto vazio e da escuridão que se estendia por todos os lados. Deve ter sido só minha imaginação, murmurou para si mesmo, tentando afastar o calafrio que subia pela espinha. Decidiu que precisava de um pouco de ar fresco para clarear a mente. Estacionou o caminhão em um recuo na estrada, saiu da cabine e respirou fundo, sentindo o ar gelado da madrugada entrar em seus pulmões. Foi então que notou algo estranho. A estrada à sua frente parecia diferente. Não era a BR-101 que ele conhecia tão bem. As placas de sinalização estavam ausentes e as marcas no asfalto pareciam mais apagadas, como se não fossem renovadas há décadas. Carlos franziu a testa, confuso. Como eu vim parar aqui? Ele conhecia cada curva daquela estrada, mas o que via agora era completamente desconhecido. Decidiu voltar para o caminhão e seguir adiante, esperando encontrar algum sinal familiar que o tirasse daquele lugar estranho. Porém, à medida que avançava, a estrada parecia se distorcer. As árvores às margens do asfalto eram mais altas e fechadas, suas copas formando um túnel natural que bloqueava o céu. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo ronco do motor do caminhão. Carlos tentou sintonizar o rádio em outra estação, mas tudo o que ouvia eram estática e ruídos estranhos, como sussurros distantes. O desconforto crescia dentro dele, uma sensação de que algo estava terrivelmente errado. Ele decidiu acelerar, na esperança de sair daquela área estranha o mais rápido possível. Mas a estrada continuava a se estender diante dele, sinuosa e interminável. Cada quilômetro percorrido parecia levá-lo mais fundo em um pesadelo. O painel do caminhão começou a piscar, as luzes indicadoras oscilando entre acesas e apagadas, como se o próprio veículo estivesse sendo afetado por uma presença invisível. Foi então que ele avistou uma luz à frente, uma pequena clareira iluminada à beira da estrada. Pensando que poderia ser uma parada ou um posto de combustível, Carlos decidiu verificar, aliviado por encontrar algum sinal de civilização. No entanto, ao se aproximar, percebeu que não era uma parada, mas sim
uma velha cabana abandonada, com uma luz fraca e amarelada piscando na varanda. Hesitante, ele parou o caminhão e saiu para investigar. A cabana parecia saída de outro tempo. Suas paredes de madeira estavam podres e a porta rangia com o vento. Ao se aproximar, ouviu um som que o fez parar. Passos dentro da cabana. O coração de Carlos disparou e ele recuou, percebendo que a estrada havia mudado novamente, cercando a cabana como uma armadilha. Os passos dentro da cabana cessaram e um silêncio absoluto caiu sobre a área. Carlos sentiu o medo se enraizar em seu peito, mas algo dentro de si o impeliu a continuar. Ele se aproximou da porta, estendeu a mão para a maçaneta enferrujada e a girou, esperando o pior. Capítulo 2. Os visitantes da estrada. A porta da cabana se abriu com um rangido agonizante, revelando um interior sombrio e empoeirado. A luz fraca que Carlos tinha visto de longe mal iluminava o espaço, criando sombras que pareciam se mover por conta própria. Ele hesitou na entrada, sentindo uma forte vontade de dar meia volta e correr. Mas uma estranha força o impeliu a seguir em frente. Dentro da cabana, o ar estava denso, carregado com o odor de mofo e algo mais, algo podre e antigo. Havia uma mesa de madeira ao centro, com uma lamparina acesa, mas as cadeiras ao redor estavam vazias. Carlos sentiu um arrepio ao perceber que, apesar de o lugar parecer desabitado por muito tempo, a lamparina estava acesa, como se alguém tivesse acabado de sair. Ao dar mais um passo, o chão rangeu sob seu peso, e ele congelou ao ouvir um sussurro vindo do canto da sala. Seus olhos se ajustaram à escuridão, e ele distinguiu a silhueta de uma figura, pequena e encolhida. Ele tentou focar a visão, mas a figura desapareceu como uma miragem, deixando apenas o silêncio opressor. Carlos sentiu o pânico crescendo dentro de si, mas uma força desconhecida continuava a empurrá-lo adiante. Ele se aproximou da mesa e viu que, além da lamparina, havia um mapa. Um mapa da região, mas com marcas e rotas que ele nunca tinha visto antes. Sua mente trabalhava rápido, tentando entender onde estava e como sair dali. De repente, ouviu passos pesados atrás de si. Ele se virou, o coração quase saltando do peito, e viu uma figura alta, encapuzada, parada na porta da cabana. O rosto da figura estava oculto nas sombras, mas Carlos sentiu um par de olhos frios e sem vida, observando-o atentamente. Antes que pudesse reagir, a figura deu um passo à frente, e mais 3 apareceram atrás dela, como sombras materializando-se na escuridão. Você não deveria estar aqui. Uma voz rouca e cavernosa disse, ecoando pelas paredes da cabana. Carlos tentou recuar, mas suas pernas estavam paralisadas pelo medo. As figuras começaram a se aproximar, movendo-se em silêncio absoluto, como se fossem parte da escuridão ao redor. Desesperado, Carlos agarrou o mapa da mesa e correu em direção à porta, empurrando uma das figuras que bloqueava seu caminho. Ao tocar nela, sentiu um frio terrível que penetrou sua pele e atingiu seus ossos, como se tivesse tocado na própria morte. A figura se desfez em uma névoa escura, e Carlos conseguiu passar por ela, saindo para a estrada. Ele correu para o caminhão. Seu único pensamento era sair dali o mais rápido possível. Mas ao entrar na cabine, percebeu que a estrada estava diferente novamente. As árvores pareciam mais próximas, como se estivessem se inclinando sobre o asfalto, e a neblina que antes era densa, agora havia se transformado em uma escuridão total. Carlos ligou o motor, mas o som estava abafado, como se estivesse submerso em água. A estrada à sua frente parecia interminável, um túnel de trevas que não tinha fim. Ele acelerou, tentando desesperadamente encontrar algum sinal de civilização, alguma saída daquele pesadelo. Mas as figuras não o deixavam em paz.
A cada quilômetro, ele via sombras se movendo ao lado do caminhão, acompanhando sua velocidade, como se estivessem caçando-o. O rádio, que antes estava sintonizado em uma estação qualquer, começou a emitir estática, e entre os ruídos, Carlos conseguia ouvir sussurros. Eram as mesmas vozes que ouvira na cabana, sussurrando segredos antigos e promessas de morte. A estrada começou a se transformar diante de seus olhos. O asfalto rachado agora era apenas um reflexo do que deveria ser, como se estivesse dirigindo sobre uma superfície líquida e instável. As árvores se tornaram mais altas, mais escuras, e as sombras que o perseguiam estavam mais próximas. Carlos sabia que precisava parar, que não podia continuar naquela estrada sem fim. Ele avistou uma placa à frente, mas quando se aproximou, percebeu que as palavras estavam todas distorcidas, ilegíveis. Era como se a realidade estivesse se desintegrando ao seu redor. Foi então que ele viu, à sua esquerda, uma pequena estrada de terra. Sem pensar duas vezes, ele virou o volante e entrou na estrada de terra, esperando que o levasse de volta à realidade. Mas, à medida que avançava, percebeu que estava apenas se aprofundando no pesadelo. Capítulo 3. A viagem sem fim. Carlos acelerou o caminhão pela estrada de terra, que agora parecia se transformar em uma trilha estreita e sinuosa, cercada por árvores que pareciam se fechar ao seu redor. O farol do caminhão mal conseguia penetrar a escuridão que dominava o caminho, e a sensação de estar sendo observado se tornava cada vez mais intensa. Ele sabia que algo estava terrivelmente errado. A realidade ao seu redor estava se desintegrando, e a estrada, que deveria ser sua rota de fuga, agora era uma armadilha sem saída. As figuras encapuzadas que ele havia visto na cabana pareciam estar em toda parte, surgindo nas margens da estrada, seus rostos ocultos, mas seus olhos brilhando na escuridão. Carlos não sabia quanto tempo já havia passado, mas sentia que estava dirigindo há horas, talvez até dias. O tempo parecia distorcido, e ele não conseguia lembrar quando havia começado essa jornada infernal. A única coisa que sabia era que precisava continuar se movendo, que parar significava ser consumido por aquelas sombras. O rádio do caminhão, que antes emitia estática, agora estava completamente silencioso. O motor, normalmente tão alto e robusto, parecia um sussurro em comparação com o silêncio que dominava o ambiente. O ar dentro da cabine estava pesado, quase sufocante, e Carlos sentia uma presença invisível ao seu lado, como se algo estivesse sentado no banco do passageiro, observando-o. Ele tentou abrir a janela para respirar, mas a manivela não se mexia. Estava preso dentro do caminhão, preso naquela estrada que não levava a lugar nenhum. Desesperado, começou a buzinar, na esperança de que alguém, em algum lugar, pudesse ouvi-lo. Mas o som da buzina era abafado, como se estivesse em um túnel sem fim. Foi então que Carlos viu algo que congelou seu sangue. À sua frente, no meio da estrada, estava seu próprio caminhão, virado de lado, com as luzes piscando fracamente. Ele pisou no freio, o caminhão derrapou e parou a poucos metros daquilo que parecia ser uma cópia exata de seu veículo. Mas como isso era possível? Ele estava dirigindo aquele caminhão. Como poderia estar na estrada ao mesmo tempo? Ele saiu da cabine tentando entender o que estava acontecendo. A neblina que o cercava parecia ganhar vida, se movendo em redemoinhos ao seu redor. As sombras que o perseguiam estavam mais próximas agora, suas formas distorcidas se movendo lentamente em sua direção. Ao se aproximar do outro caminhão, Carlos sentiu o coração acelerar. Ele olhou pela janela da cabine e viu a si mesmo sentado ao volante, com os olhos fixos no vazio, como se estivesse em transe. O medo tomou conta dele, e ele deu um passo para trás, apenas para sentir algo agarrar sua perna.
Ele olhou para baixo e viu uma mão, fria e pegajosa, saindo da terra e segurando seu tornozelo. Ele tentou se soltar, mas a mão apertava com força, arrastando-o para o chão. Carlos gritou, mas o som era abafado pela escuridão ao seu redor. As sombras se aproximaram, e ele sentiu o frio da morte em sua pele. Desesperado, Carlos tentou se agarrar ao caminhão, mas suas mãos passaram pelo metal como se fosse fumaça. Ele estava preso em um pesadelo sem saída, onde nada era real e tudo era uma armadilha mortal. As sombras finalmente o alcançaram, envolvendo-o em um manto de escuridão. Ele sentiu seu corpo sendo puxado para baixo, como se estivesse afundando na própria terra. Sua visão começou a escurecer, e as últimas coisas que ouviu foram os sussurros das figuras encapuzadas, rindo de sua desgraça. Quando o dia finalmente amanheceu, a estrada estava vazia. O caminhão de Carlos foi encontrado alguns dias depois, abandonado na BR-101, mas sem sinal dele. Apenas marcas estranhas no asfalto e uma sensação de que algo terrível havia acontecido ali. A Estrada dos Perdidos continua a existir, esperando por sua próxima vítima, para arrastá-la para um destino do qual não há retorno.